Olá, quarto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre as grandes regiões do Brasil. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a regionalização do Brasil. O nosso país é dividido em regiões. Daqui a pouco eu falo quem dividiu e por que dividiu, ok? Então vamos lá. O que são regiões? Regiões são porções da superfície terrestre que reúnem características próprias que as diferenciam umas das outras. Então, é como se nós estivéssemos... imagina um grupo de pessoas e eu vou separar esse grupo de pessoas pela cor da roupa. Então, as que têm cores parecidas ficam no grupo. Eu estou fazendo o quê? Separando características próprias. As que têm o cabelo comprido ficam em outro grupo. É assim com a região, com a divisão da região. Quem tem vegetação parecida, quem tem o clima parecido, a economia parecida, são separados e formam uma região. E quem faz isso? Quem dividiu? O IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia. Ele dividiu o território brasileiro em 5 regiões. Cada região é composta por unidades federativas que possuem características semelhantes, é o que eu acabei de dizer. A regionalização pode ser estabelecida segundo diferentes critérios: socioeconômico, cultural, clima, vegetação, entre outros. Então, você vai ler lá no seu livro e marcar para mim, com marca-texto, o que você achou mais importante. Está falando aqui sobre o IBGE e por que ele faz essa divisão. Essa divisão ajuda o governo a organizar e administrar o país em todas as áreas: saúde, educação, habitação, transporte, entre outras. Logo em seguida, abaixo do texto, nós temos uma tabela e você vai observar muito bem essa tabela. Nós temos as regiões brasileiras e o número de habitantes. Pensando em arredondamento, nós temos na região norte 17 milhões e meio de pessoas, no nordeste quase 57 milhões de pessoas, no centro-oeste quase 15 milhões e meio de pessoas, no sudeste quase 86 milhões, no sul quase 29 milhões de pessoas habitando na região sul. Já observa qual é a região que é mais habitada e qual é a região menos habitada. Observe a tabela da página 32, que é essa tabela, e o mapa das regiões. No mapa, essa é na página 33. Qual é a cor da região mais populosa e a cor da região menos populosa? Você vai ter que olhar para o mapa e para a tabela para fazer essa resposta. Então, vamos lá. Temos aí as regiões. Quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Onde nós moramos? Na região Sudeste. Qual a unidade federativa? Minas Gerais. Temos aí a divisão, essa linha vermelha é a divisão das regiões, a divisão regional, e eu quero que vocês peguem um mapa parecido como esse e prestem muita atenção nas regiões e nas unidades federativas que fazem parte dessas regiões. E anotem em seu caderno, ok? Já é uma tarefa aí. Escreve lá, região norte, as regiões que fazem parte do norte. Região nordeste, as unidades federativas que fazem parte do nordeste. Região norte, as unidades federativas que fazem parte do norte. Entendeu? Porque é muito importante que você saiba isso. E vai olhar o mapa da página 33 e responder essas duas perguntas. Muito fácil, ok? E aí, na próxima página, o livro começa falando de região por região. Então, vamos para a região norte. Lá na região norte, nós temos a floresta amazônica, que é, assim, o cartão postal do Brasil, não é verdade? Em relação à vegetação. Lá tem uma grande biodiversidade de animais, de plantas, e ela é preservada, apesar de termos, queimadas, mas
É lá que o governo se concentra, que os brasileiros se concentram para estarem cuidando e preservando, pela importância que ela tem, de animais, de plantas. Na região norte, ela tem algumas características principais, que é o que eu falei. Ela é grande, ela é a maior do Brasil em tamanho. Ela tem a presença da floresta amazônica e ela tem a maior bacia hidrográfica do mundo. O que é bacia hidrográfica? É onde tem muitos rios, vários rios, tá vendo esse azulzinho aqui, ó? São vários rios que desaguam dentro de um rio principal. Que rio principal é esse? O rio Amazonas. O rio? Isso, o rio Amazonas. Então, olha que importante que é. E para formar esse rio, o que tem que acontecer? Precisam de 2 rios que nascem em outro país. Esses 2 rios são chamados de Rio Negro e Solimões. Eles se encontram e formam o rio Amazonas. Região Nordeste. Nós temos a região Nordeste caracterizada praticamente em 2 questões em relação ao clima. Nós temos um clima seco e quente e temos o litoral com praias maravilhosas no litoral. E é onde os turistas geram renda para essa região. Na região Nordeste, grande parte da paisagem é marcada pelo clima quente e seco. No litoral, o turismo é uma atividade econômica importante, mas lá também temos agricultura e indústrias. E é uma cultura muito diversificada de vários povos. Temos também a região Centro-Oeste, é a menos populosa, ou seja, que tem menos pessoas habitando. Ela tem o Pantanal, que é um tipo de vegetação característico só dessa região, que na época das cheias, das chuvas, fica tudo alagado, formando esses bolsões de água. E temos também, por ela ser uma região no interior do Brasil, muita criação de gado, agricultura, terras com plantações. E temos também a capital do nosso país, Brasília. Brasília fica dentro do Distrito Federal. Brasília é onde o presidente da República fica para comandar o país, é onde temos os senadores, os deputados, ok? A região Centro-Oeste está localizada a capital do Brasil, a criação de gado bovino, que eu já falei anteriormente, é a segunda maior em extensão territorial e também tem a agricultura, a pecuária e o Pantanal como característica. Temos essas 4 unidades federativas, o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Vamos falar agora da região Sudeste. É onde se concentra o maior número de pessoas do Brasil morando. É onde temos várias indústrias, desenvolvimento industrial. Temos paisagens como em Minas Gerais de morros, serras, um relevo diferenciado do restante do país e praias, né, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Ela é muito populosa e concentra um grande número de indústria, abriga importantes nascentes como o Rio São Francisco, que nasce no norte de Minas, e vai para o Nordeste. O Rio São Francisco é muito importante para levar a água para o Nordeste. E o Rio Grande, o nosso Rio das Mortes, vai desaguar no Rio Grande. A agricultura também se destaca pela agricultura, café, milho e cana-de-açúcar. E é a região mais industrializada do país. Nela localiza-se o Porto de Santos, que é o maior porto. O que é porto? Onde param os navios para descarregar as cargas vindo de outros países. Região Sul. Ela é a menor em tamanho territorial e foi colonizada por vários imigrantes. A maioria das pessoas que moram lá tem traços de pessoas europeias, basicamente de alemães e italianos. É a segunda região mais industrializada do país
E tem aqui, eu coloquei uma foto das cataratas do Rio Iguaçu. É aonde tem uma das maiores cataratas do mundo. O que são cataratas? Quedas d'água. Olha que coisa mais linda. Lá também tem uma vegetação, que é a araucária, que é somente dessa região, porque essa região é mais fria no país e por ela ser mais fria, os hábitos culturais de lá, a vegetação são diferentes do restante do Brasil. Esse tipo de vegetação aqui é encontrado apenas no sul. Lá eles têm o costume de tomar um chimarrão, que é uma erva, um chá de erva amarga. Conforme eu falei, é a menor, olha, tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, colonizada por outros países, sem ser pelos portugueses, né? Clima subtropical, porque está distante da linha do Equador e abaixo do Trópico de Capricórnio, então faz mais frio, já estudamos sobre isso, e uma economia muito diversificada. Uma outra regionalização. Bom, agora nós vamos entrar porque anteriormente o que eu falei até agora é sobre o Brasil ser dividido em 5 regiões. Mas o IBGE também resolveu, devido ao tamanho do território brasileiro e as suas características, em dividir o Brasil em 3 regiões geoeconômicas. O que é essa divisão? Essa divisão é o seguinte. Aquela que eu mostrei antes é uma divisão caracterizada por clima, vegetação, cultura, economia, tudo junto. Essa não. Essa é uma região mais econômica, dividido pela economia, pela característica econômica. E quais são essas regiões? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos comparar os dois tipos de regiões de divisão? Temos aqui 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui temos 3 regiões divididas pela economia: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Observe que Minas Gerais, o norte de Minas, faz parte do Nordeste economicamente falando. Observe que metade do Maranhão faz parte da Amazônia, economicamente falando, e a outra metade do Nordeste, ok? Prestem atenção no mapa, ó, Mato Grosso também. Parte do Mato Grosso está fazendo parte da Amazônia e parte da região Centro-Sul. Compare esse mapa com o mapa da página 33, que são esses 2 mapas. E responda, nos 2 mapas, os limites de cada região coincidem com os limites dos estados? Explique. A unidade federativa onde você mora, aqui, fica em qual região geoeconômica? Responda lá. E aí, gostou da aula de hoje? Agora faça os exercícios do livro das páginas 32 a 35. Não é para fazer a 36 a 37. Vamos deixar para a próxima aula. E na próxima aula, ao vivo, estaremos corrigindo e tirando as dúvidas. Um grande beijo no coração.